Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a oferta da viúva pobre. Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Amém? Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero ler a fala de Jesus no versículo 3, que diz assim: e disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobrava ou sobejava, mas esta da sua pobreza, ou do pouco que tinha, deu todo o sustento que tinha. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você tem oferecido, o que você tem apresentado ao Senhor? Qual é a oferta que você trouxe para Deus nessa noite? Eu não estou perguntando de uma oferta material financeira, apesar de que bens materiais também podem ser uma oferta para Deus. Aquela mulher deu uma oferta sim material, mas antes dela ofertar a sua condição financeira, ela deu do que ela propôs no seu coração. Paulo vai dizer na carta que ele escreve à igreja de Coríntios, que ninguém dê segundo aquilo que lhe falta, que ninguém dê por necessidade, mas cada um dê com uma alegria, buscando agradar ao Senhor. O que você tem oferecido com alegria a Deus? Às vezes pensamos que uma oferta é R$5, R$50, R$1.000, uma casa, um carro. Eu vou dar um carro para a igreja para a igreja fazer o que ela bem quiser com esse patrimônio. A oferta não se diz, a oferta não é só coisas materiais. A oferta é uma disposição de um coração voluntário que deseja agradar ao Senhor. Às vezes entramos pelas portas da casa do Senhor e não temos nem 5 centavos para ofertar. Já aconteceu comigo várias vezes isso. E na hora da oferta o coração fica triste. E eu ficava pensando às vezes, Deus, eu queria tanto estar trabalhando, eu queria tanto ter uma condição de dar uma oferta, de dizimar a sua casa, mas eu não tenho condição nenhuma, Deus, nesse tempo. E às vezes achamos que o ofertar a Deus são só bens materiais. Mas a oferta que o Senhor quer é um coração voluntário, é um coração quebrantado, é um coração contrito. Porque é um coração quebrantado e contrito, Ele jamais vai desprezar. E aqui o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos, está apontando aquela viúva pobre, que ela deu mais do que os ricos que deram muito. Aquela mulher deu apenas 2 moedinhas. Ela deu daquilo que ela tinha com amor. De repente era a sua moeda para comprar o pão, para comprar o arroz, para comprar o seu almoço ou a sua janta, para sustentar a sua casa, aquelas simples moedinhas que para algumas pessoas não significava nada, mas para o Senhor que contempla os corações significava muita coisa. Não era o muito que os ricos entregavam, mas era como eles entregavam uma oferta. Muitas vezes nós preparamos uma oferta para o Senhor. Eu vou cantar um louvor, eu vou cantar um salmo, eu vou entrar na igreja e vou ouvir a palavra. Você está aí sentado, você está dando uma oferta ao Senhor. Mas como é que está o seu coração em ofertar a Deus? Você está sentado aí só porque hoje é uma segunda-feira, porque não tem culto na sua igreja e você veio ouvir a palavra? Ou você veio adorar ao Senhor na beleza da sua santidade? Aleluia. O Senhor, Ele contempla os corações. Eu não posso ver como você está ofertando, mas o Senhor, Ele contempla os corações e Ele sabe como você está ofertando. Se você está ofertando com uma adoração sincera, ou se simplesmente você está sentado aí, ouvindo algumas palavras que depois você nem vai se lembrar que foram as palavras que foram ditas. Deus não quer uma adoração dessa forma. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E era isso que Ele estava ensinando para os seus discípulos.
Eu não quero que vocês deem muito. Eu não quero muito de vocês. Eu não quero casa, não quero carro. O meu reino não depende disso. O meu reino não é comida nem bebida. Deus não depende da sua oferta. Ele não depende da minha oferta. Esse templo precisa de oferta. Nós precisamos sim trazer uma oferta para a casa do Senhor, para que a obra não pare, para que a igreja possa continuar sendo aberta, para que o aluguel seja pago, a luz seja paga, a água seja paga e as demais coisas que a igreja precisa aqui na terra, abençoar, sanar, ajudar os pobres. Sim, nós precisamos ofertar a casa do Senhor, mas Deus não depende disso. O Senhor não depende de dinheiro, de ouro e prata. E às vezes entramos por essas portas querendo comprar o Senhor, que é o dono de todas as coisas. Eu vou dar essa oferta para Deus porque Ele vai abrir uma porta. Eu vou dar isso para Deus porque Ele vai me honrar. Eu vou dar porque Ele vai fazer. Não, faça porque Ele já fez muito por você. Faça para Deus porque você não tem nada para oferecer para Ele, nada. Você pode trazer $1 milhão para o Senhor, ainda será pouco diante do que Ele já fez por você e diante do que Ele faz todos os dias por mim, por você. Quantas pessoas são milionárias e elas dariam toda a fortuna dela para ter a saúde que você tem hoje? E elas não conseguem, pagando plano de saúde, médicos caros, e ainda que elas tenham saúde, elas dariam às vezes toda a sua fortuna para recuperar alguns anos que elas perderam só trabalhando. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E isso é uma pergunta. O que darei eu ao Senhor? Aleluia. O que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te feito? Eu só posso dar graças, porque Ele é o dono do ouro e da prata. O ouro e a prata não compram Deus. O meu dom não compra Deus, porque o dom que eu tenho não é meu, é emprestado, é dele. Se Ele não tivesse me confiado um dom, eu não poderia ministrar a sua palavra. Então, se eu posso pregar toda a minha vida, eu não posso pagar ao Senhor por aquilo que Ele fez por mim. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu só posso te dar graças. Graças a ti, Senhor. E eu tenho certeza que a oferta daquela mulher, daquela viúva pobre, significava: eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu te dou, Senhor. Muito obrigada pela minha vida. E eu tenho certeza que amanhã, mais tarde, ainda que eu não tenha essas 2 moedas, o Senhor vai providenciar aquilo que eu preciso. Tem coisas, irmãos, que o nosso dinheiro não compra. Tem coisas que você não tem condições de pagar o que Deus faz por você. Você não tem condições de fazer o que Ele faz por você. Ouro e prata é pouco. O Senhor é maravilhoso. Imagina que pessoas aqui na terra, elas estão pagando policiais, pagam seguranças para escoltarem elas. Elas pagam. Os servos do Senhor não. Milícias de anjos cercam os servos do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você não poderia pagar por esses seguranças. Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Você não vê, mas Ele te dá o livramento. Aleluia. Você nem sequer contempla, mas às vezes Ele te dá o livramento. Ele te livra de você ter um ataque, um AVC, de você ter um infarto. Ele faz, você nem percebe. O seu corpo começa a se alterar e o Espírito de Deus te dá um remedinho que é uma graça. Aleluia. E Ele corta o laço. Quantas vezes ficamos preocupados e estressados a tal ponto que a gente pode até infartar? Quem já sentiu o corpo gritar dessa forma? A cabeça dói tanto que parece que você vai ter um derrame. Você sente o seu corpo gritar. Às vezes a angústia é tamanha que você poderia estar a qualquer momento na posse. Ou nem chegar lá, você infarta na sua casa mesmo. Quantas pessoas por menos morrem, mas você está aqui porque o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. Me responde, o seu dinheiro pagaria? Não pagaria.
Porque ainda que você dispensasse, você pagasse os melhores médicos para estarem ali todo o tempo controlando a sua saúde, Ele não pode prever quando você vai ter um ataque fulminante. Ele não pode prever. Mas o Senhor sonda e Ele sabe de todas as coisas. Você não pode pagar ao Senhor por seus benefícios. Quem é que abre a madre e fecha a madre, senão o Senhor? Os filhos que você tem, aqueles que já têm filhos, já têm a honra de ser pai e mãe. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Aleluia. São dádivas, são presentes. Quantas pessoas pagam caro para poder gerar uma criança e o Senhor nos dá de graça. Se Ele encontra graça em nós, Ele nos dá a fertilidade e Ele coloca um ser para ser gerado. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? A minha oferta de R$5, de R$50, de R$200, de R$1.000, de R$1 milhão é pouco. Você pode ofertar a sua vida inteira, grandes quantidades, grandes quantias. Nós podemos fazer, mas é pouco. Nada vai pagar o que Cristo fez por mim. O que Ele faz por mim, Ele faz por você. Todos os dias o Senhor te levanta. Todos os dias para te dizer que Ele tem algo para realizar na sua vida. Mas às vezes somos ingratos. Nós acordamos e nem sequer nos lembramos que se acordamos é porque o Senhor nos sustentou. Dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Tem pessoas que dormem e não acordam mais. Acabou o tempo delas, terminou o tempo delas. Mas o nosso tempo não terminou. Significa que Deus ainda tem projetos e propósitos na minha e na sua vida. Então, o que darei eu ao Senhor? Essa palavra é uma palavra tranquila. É uma palavra de reflexão para mim e para a sua vida. Nós só podemos comprar as bênçãos de Deus. Nós só podemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Se você vai cantar um louvor, cante o louvor. Não é porque você é o dono da voz. Cante o louvor porque você é grato, porque Ele te deu uma voz para adorar o seu santo nome. Se você vai trazer uma palavra, traga a palavra com gratidão no seu coração. Não porque você tem todas as revelações e a melhor palavra sai através da sua boca. Não, é porque Ele te deu um dom para você usar para glorificar o nome dEle. Se você vai se vestir, glória a Deus, Ele te deu condições ou abençoou você através de alguém para colocar uma roupa e adorar ao seu santo nome. O que darei eu ao Senhor? Não importa a forma que vem para as nossas vidas, mas nós temos que saber que foi o Senhor que fez. Maravilhosas são as suas obras e a minha alma o sabe muito bem. A nossa alma tem que saber que maravilhosas são as obras do Senhor. E eu creio que isso que Cristo estava ensinando para os seus discípulos. Está vendo aquela mulher pobre ali? Eu não estou atentando para a maior oferta, para a melhor oferta, segundo a obra da carne. Não, eu estou atentando para aquele que é contrito de coração, para aquele que tem um coração quebrantado, para aquele que entendeu e para aquele que entende que independente da circunstância, que independente do valor, nada se compara ao que Ele fez por nós. Aleluia. A fome daquela mulher não poderia reter aquelas moedas, porque ela sabia que ela não havia descido à sepultura. Não é porque ela tinha 2 centavinhos na carteira. Aqueles 2 centavinhos dela não poderiam matar a sua fome nem de toda a sua família. Então ela simplesmente devolve ao Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. Eu só tenho isso aqui, mas tudo o que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem para oferecer a Deus? O que você tem apresentado ao Senhor? Às vezes achamos que é por muito falar, achamos que é muita oferta no altar, achamos que é ter muitas cores para fazer. Não, é o pouquinho que você tem. Tem fé? Ela é pequena? Não se preocupa não. Se for do tamanho de uma mostarda, não importa. O Senhor recebe a sua oferta e a sua adoração. Ele é poderoso para multiplicar a sua oferta. Quem é que acha que aquela mulher morreu depois de ofertar a Deus? Eu tenho certeza que ela não morreu.
Eu tenho certeza que o Senhor continuou alimentando e sustentando aquela mulher. Porque a sua palavra diz que Ele é pai de órfãos. E Ele é juiz das viúvas. Ele cuida. Se Ele cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de mim e de você. Sabe por que Ele não atentava às maiores ofertas? Porque eu tenho certeza que aquela mulher tinha segurança, a certeza de que o Senhor iria providenciar aquilo que ela necessitava, ainda que ela não tivesse um centavo. Mas os demais que davam grandes ofertas, sem estarem com o coração grato ao que o Senhor fez, é porque sabiam, eu vou dar esse aqui porque eu sei que tem tanto na minha conta, e aquilo que tem na minha conta vai me vestir, vai me calçar, vai me alimentar e vai me prover do que é necessário. Nós precisamos entender que não é o que temos, é aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Você pode ter muito, ou você pode ter pouco, mas saiba que é o Senhor que te sustenta. A palavra diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. É o Senhor que nos dá descanso. Ele nos guia a águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Quantas vezes perdemos o sono porque não temos nem 2 moedas? Nem as 2 moedas que aquela viúva pobre tinha, você tem. E você perde o sono. Até aqui o Senhor tem te amparado e tem te sustentado. Aleluia. Você não tem tido falta de nada. E por que tanta preocupação e tanta ansiedade? Deus é especialista em fazer milagres quando você não tem nada. Aleluia. Você não sabe de onde vai vir. E o Senhor traz. Ele traz à existência o que não existe. Um Deus que criou os céus e a terra com uma palavra. Haja e simplesmente ouve. O que é que te falta? Te falta paz? Ele é o príncipe da paz. Te falta alegria? Ele é o dono da alegria. Te falta providência? Ele é o teu pastor. O que está te faltando nessa noite? Meu Deus. Do que você precisa? Não deixe o seu coração perturbado. Eu tenho pouco. Olha para aquela viúva pobre que confiou no Senhor com todo o seu coração. Eu tenho certeza que ela voltou para casa alegrando o coração dela, porque ela tinha algo para oferecer ao Senhor. O que você tem oferecido a Deus? Eu não sei orar, irmã. Eu não sei falar muita coisa com Deus. Oferta as suas moedinhas. Eu não sei falar muito com Deus, eu nem sei como se fala. Sabe sim. Você sabe falar com todo mundo, como é que você não sabe falar com Deus? Você conversa com todo mundo, você vende, você exporta, você fala até outro idioma, você estuda vários livros, mas não sabe falar com Deus. Como assim? Você é um ser humano inteligente. Como não sabe falar com Deus? Cadê as moedinhas? São poucas moedinhas que você tem? É só um pedacinho, é só um pouquinho de fé? As moedinhas agora eu vou trazer para algo espiritual, para o seu diálogo, eu vou trazer para o seu relacionamento com Deus. Eu não tenho muita unção, usa o pouquinho que você tem. Conversa com Deus no momento que você... Irmã, o meu tempo é muito corrido. Acorda 10 minutos mais cedo. Eleva os olhos para os montes e fala: Senhor, muito obrigada porque eu acordei. Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma porta de emprego. Deus, ainda que a porta esteja fechada, obrigada porque eu tenho alguma coisa para comer neste dia. Pai, eu não tenho o que comer nesse dia, não tenho porta de emprego, mas Senhor, se eu estou respirando, eu creio que o Senhor vai providenciar algo na minha mesa. Aleluia. Nós precisamos sim desenvolver um relacionamento com Deus, não é por muito falar. Nós crescemos na sua presença à medida que nós entregamos. Ninguém fica rico assim da noite para o dia. Ninguém se torna milionário da noite para o dia. Ele aprende a investir. Ele aprende a investir, ele estuda o mercado, ele começa a entender a necessidade do mercado. E ali ele vai aprendendo dia após dia. Não, eu perdi hoje, eu não posso investir assim. Então amanhã eu vou investir de uma outra forma. Não pode ser esse produto, tem que ser outra mercadoria. E tem que ser assim no reino de Deus. Aprenda a investir no reino dele.
Aprenda a entender o que agrada o coração de Deus, para que você seja multiplicado em conhecimento, para que você possa ser multiplicado em entendimento, para que você possa ser multiplicado na presença de Deus. Nós não temos curiosidade em investir no reino, porque nós não estamos vendo nada, mas temos inteligência para investir na terra e multiplicar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Cada um de nós investimos em alguma coisa. Não, eu não sou empresário, eu não sou administrador. Todos somos administradores. Alguma coisa, em algum momento da sua vida, você está administrando. Você administra o seu sono, quanto tempo você vai dormir, se você pode, você não pode dormir. Você acorda, você administra a sua água. Você abre muito ou você abre pouco. Você vê se você pode tomar banho muito quente ou pouco quente. Você sabe que não pode demorar muito no banho porque a sua conta de luz vai chegar alta. Você sabe que tem que ligar o ar-condicionado, em algum momento você vai desligar, porque isso vai ser debitado também na conta de luz. Você sempre está administrando. Estamos sempre tomando decisões. Aleluia. Sempre, a todo momento. Não sei, eu vou colocar esse óculos hoje porque eu acho que combina com o meu sapato, mas eu acho que não combina com esse vestido. Sempre você toma decisões, em todo momento. Em todo momento. Sabe, a vida espiritual que você tem foi a decisão que você tomou. O relacionamento que você tem com Deus hoje, o nível de intimidade, de santidade que você tem, foi uma decisão sua. Não é minha decisão e não foi decisão de Deus. É sua decisão acordar de manhã. É sua decisão quando sente o toque do Espírito Santo para colocar um louvor, para ouvir uma pregação, ou para de repente você parar, dobrar os seus joelhos e falar com Deus. É sua decisão fazer ou não fazer. Tudo que você faz ou que você não faz é uma decisão sua. Aleluia. Irmã, eu estou fraco na fé, eu não tenho forças para orar. Sabe por que você não tem forças? Porque nos dias que você tem forças, você não ora. Os dias que você tem força para orar, você escolhe usar sua força para outra coisa. Não, hoje eu estou com disposição, hoje eu vou malhar. Não tem problema em você malhar. Mas malha o corpo físico e malha o espírito também. Porque esse corpo físico, uma hora, ele se deteriora. Mas se o seu corpo espiritual estiver saudável, forte, ele vai manter o seu corpo físico de pé. Não é pecado nós trabalharmos, nós estudarmos, fazermos planos, viajarmos, a gente correr, fazer um esporte, nada disso é errado. O problema é que nós não separamos um tempo, uma oferta especial para Deus. E por isso nossa vida está como está. Irmão, eu queria que Deus falasse mais comigo. Você não para falar com Ele, como é que Ele vai falar com você? Você não oferta a Ele, como é que Ele vai atentar para a sua oferta? Aquela viúva só teve a atenção do mestre porque ela teve uma atitude de ofertar. Se ela não tivesse ofertado, ela não seria um exemplo para os discípulos e os demais que estavam ali à volta. A atitude dela foi exemplo para alguém. A atitude que você tiver vai ser exemplo para alguma pessoa. A atitude que você também não tem é exemplo para alguém. Porque exemplo não são só exemplos bons, tem exemplos que são exemplos ruins. Porque da mesma forma que aquela viúva pobre foi um exemplo bom, aqueles que estavam ofertando foram um exemplo ruim de alguma forma. Porque Cristo não atentou numa oferta deles. Qual é o tipo de exemplo que você tem sido no reino de Deus? E eu espero que todos estejam entendendo essa mensagem. Eu não estou falando de coisas materiais. O reino de Deus não é barganha. O reino de Deus não, eu vou pregar muito porque Ele vai fazer muito por mim. Não! Não é sobre eu pregar muito, é sobre a intenção do meu coração e como eu ministro essa mensagem. Cada um de nós tem uma oferta para Deus. Você pode não ter o dom da pregação, pode não ter o dom do louvor, mas você tem um outro dom. E como você está empregando o dom que Ele te deu? Como está o seu coração em ofertar a Deus? Não, eu vou ofertar isso aqui porque o irmão que é tesoureiro vai ver a minha oferta. Esqueça isso. Ele não pode fazer nada por você. Quem vai fazer por você e quem faz todos os dias é o Senhor. Glória a Deus.
Que o nosso coração possa estar disponível para entregar o melhor para Deus. Às vezes o seu melhor nessa noite é dizer: Pai, me perdoa porque eu não lembrei de falar com você hoje. Deus, me perdoa porque eu não orei. Isso é uma oferta. O seu arrependimento é uma oferta. Você está entendendo o que Ele está falando e você está se colocando na posição de um servo, de um filho, de alguém que está ouvindo a mensagem, está entendendo o que Ele está falando. Senhor, me perdoa porque eu não tenho crescido, não tenho sido um obreiro aprovado, porque eu tenho algumas áreas na minha vida que eu tenho do que me envergonhar. Me desculpa, Espírito Santo. E me ajude, Senhor, a afiar o meu machado. Deus, eu estou arrependido, mas eu sei que amanhã o meu dia vai estar cheio. Por favor, Senhor, no meu dia de amanhã, se é que Ele vai vir, esteja lá me convencendo e me ajude a ser convencido de que eu preciso parar em algum momento e falar contigo. Essa é a nossa oferta. Nós temos conceitos errados de oferta. Achamos que é dar muito, achamos que é ficar 1 hora de joelho que Deus vai ouvir. Não. Uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo é: filha, fale, ore. Não para ficar se justificando e ficar se lamentando, ou simplesmente para mostrar para a sua carne que você está orando. Ele não recebe isso. Você de repente não tem ou palavras para falar com Deus em um dia, ou simplesmente você não tem tempo, mas você acordou, você foi no banheiro, você meditou na palavra de Deus. Jesus, obrigada. Senhor, muito obrigada porque deu tudo certo essa semana. Deus, muito obrigada porque a semana foi muito difícil, muitas coisas deram errada, mas outras deram certo. E eu sei que o Senhor está comigo, mesmo que aparentemente tudo esteja o contrário da forma que eu gostaria que estivesse. Quando você para lembrar, para você pensar, meditar em Deus, você começa a trazer uma resposta para a sua mente, para a sua alma. Deus está comigo. Quando nós não falamos com Deus, não expressamos alguma palavra para Deus, não damos um culto racional a Ele, parece que Ele não está com a gente. Mas quando você se lembra de Deus e você fala dEle, fala com Ele, é mais fácil para o seu cérebro assimilar que Ele está com você, te contemplando naquele momento. É necessário e é muito importante você expressar palavras, você tirar um momentinho, ainda que você não tire, palavras não saiam dos seus lábios, você pare, você medite e você eleve o seu pensamento em oração a Deus. Isso é para você mesmo, isso é cura para você, porque na maioria das vezes achamos que estamos só. Já parou para pensar, para perceber que tem situações que são tão difíceis que parece que Deus não está com a gente? Que somos solitários, que Deus nos esqueceu? Isso acontece e tem acontecido muito nesse tempo. A maioria das pessoas já tiveram ou estão com depressão, ou estão em um cativeiro de crises existenciais. Tudo isso é porque elas não acreditam que elas existem por um propósito, que Deus está com elas. Nós precisamos mandar essa informação para nossa mente. Ou você está com Deus. Deus está contigo, você não está só. Glória a Deus. Ei, lembra da palavra? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por que eu estou com medo? Eu não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. Que nós possamos jogar essa informação para o nosso cérebro, para nossa alma não ficar doente. Nossa alma está ficando doente porque não estamos medicando a nossa alma com a palavra de Deus. Nós estamos ficando ansiosos e preocupados porque não estamos dando remédio à nossa alma. A nossa alma está ficando cansada e doente porque estamos dando para a nossa alma aquilo que ela não precisa. Você tem que dar para o seu corpo o que o seu corpo precisa. Ele precisa de água, dê água. Ele precisa de nutrientes, dê nutrientes. Ele precisa de comida, dê comida. Dê o que o seu corpo precisa. Temos um corpo espiritual, temos uma alma e temos que cuidar deles.
Porque senão eles vão definhar, eles vão perecer, eles vão secar. As pessoas estão ficando secas porque não sabem ofertar a Deus aquilo que devem ofertar a Ele. Oferte a sua vida, oferte a sua mente, oferte o seu trabalho, oferte os seus sentimentos. Quando você estiver irritado, estiver irado e estiver com vontade de fazer tudo aquilo que não agrade a palavra de Deus, lembre-se de como Cristo é e oferte esse sentimento para o Senhor, para que Ele te transforme, para que Ele te mude, para que você possa ser um bom exemplo, um exemplo de um bom cristão. Cristãos erram sim, mas um bom exemplo de um cristão também é que quando ele erra, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, e a quem ele tiver de pedir perdão, que nós possamos ofertar isso ao Senhor, um bom caráter, uma boa identidade, que possamos ofertar isso a Deus, que possam olhar para nós e ver que somos pessoas que se parecem com Cristo verdadeiramente, que o Senhor possa olhar para a nossa oferta e falar para as pessoas que estão à volta: está vendo aí? Olha só essa oferta, ela está me agradando. Foi o que o Senhor disse de Cristo quando Ele se batizava: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu Filho em quem eu tenho prazer. O mesmo prazer que o Senhor teve na oferta daquela viúva, o mesmo prazer que Deus Pai teve em Cristo, porque Ele estava ofertando a sua vida por amor a mim, por amor a você. Eu quero terminar a mensagem para que você possa refletir, todos nós, como é que está a sua oferta? O que você tem ofertado a Deus? O que você tem entregado para o Senhor? Ficamos entregando para Deus só 10%. Eu vou trabalhar e eu vou dar 10% do meu salário para Deus. Isso não é nada. Eu vou dar 10%. 10% que você traz para a casa do Senhor. Não te veste, não te alimenta, não paga o seu aluguel, não paga as suas contas. E você se acha um super crente porque você deu os seus 10%. Dê mais para Deus. Eu não estou falando agora de dízimos em altar. O dia tem 24 horas. 10% é nada. Imagina você ofertar ao Senhor 10% de 24 horas. Você vai ser crente só 2 horas e meia? Você vai ser só crente 2 horinhas para Deus? E o restante do dia você comete todo tipo de atrocidade, de pecado, de impiedade, porque você já entregou para Ele 10% de uma oração, de uma leitura da palavra. E olha que 10% é muita coisa, que muitos não conseguem apresentar 10% do seu dia um pensamento para Deus. Mas se você meditar que tudo que você fizer, você tem que estar preocupado que Deus está ali te assistindo, você vai conseguir ofertar para Ele, ao invés de 10%, 90% do seu dia. 90% mais. Entregue mais ao Senhor. Dê mais para Ele. Dê tudo que você tem. Aquela mulher deu tudo que ela tinha. Para algumas pessoas aquelas moedas não significavam nada, mas para ela significava muita coisa, porque ela era uma mulher pobre. De repente para você, irmã, 24 horas, eu trabalho 12 horas direto. Irmã, quase incessantemente, Deus sabe que tem hora que você não tem como parar de estudar, de trabalhar ou de fazer outras coisas. Ele sabe o quanto é sacrificado você ofertar, às vezes um tempo, 1 hora do seu dia para Ele. Oferta essa 1 hora. Grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Pensamos que é muito. Deus só quer um pouquinho. Esse um pouquinho gera grandes resultados, porque esse pouquinho que você está fazendo para Deus é muita coisa. Foi isso que Ele quis ensinar com a oferta daquela mulher pobre. Ah, irmã, eu só tenho 10 minutos do meu dia. Começa com 10 minutos. Daqui a pouco você não vai conseguir, você vai ofertar 20. Você vai ofertar 40 minutos. E depois, quando você menos perceber, todo o seu dia, por mais que você tenha que trabalhar o dia inteiro, todo o seu dia você passou pensando em Deus.
Quando você menos imaginou, você falou de Deus para alguém. Quando você menos esperou, você abençoou alguém. Quando você menos esperou, você foi abençoado. Deus fez um milagre nessas 24 horas. Entregue mais de si para o Senhor. Entrega mais sentimentos. Entrega mais pensamentos. Entregue mais para o Senhor. Porque, como eu já ouvi hoje, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Ele é um bom pagador. Sabe para quem que você está fazendo? Quando você entrega para Deus, você nem está fazendo para Ele. Você está fazendo para você. É você que vai colher no restante da sua semana, do seu mês, do seu ano. É você que vai colher paz. É você que vai colher alegria. É você que vai colher descanso. É você que vai colher saúde. Quem tem a ganhar quando dá é você, nem Deus é. Porque Deus ama o que dá com alegria. Se pergunte nessa noite: o que eu tenho oferecido ao Senhor? Não dê como tendo necessidade. Não dê porque tenho que orar, porque eu tenho que falar de Deus. Eu vou falar, tá bom, Jesus te ama, valeu? Não! Senhor, que nesse dia eu me sinta tão amado pelo Teu Espírito Santo. Eu me sinta tão constrangido nessa manhã, nesse dia, que em algum momento eu vejo um ser humano e diga: meu amado, meu irmão, Jesus te ama. Glória a Deus. Porque você não está se contentando de tamanho amor que você sabe que Ele sente por você. Peça isso a Deus. Isso não flui às vezes de uma forma rápida ou de uma forma natural. Mas também não pode, porque não pode ser forçado. Nós precisamos entender, aceitar, acreditar para poder oferecer. Não dê uma oferta sem entendimento. Dê uma oferta com entendimento. A palavra do Senhor diz: apresente ao Senhor um culto racional. Você tem um cérebro. E você usa esse cérebro para tantas coisas. Para fazer contas, para pagar contas, para estudar, para fazer uma faculdade, para fazer um filho, para se casar. Você usa o cérebro para tudo. Use o seu cérebro para cultuar ao Senhor. Eu vou separar tanto do meu dia para o Senhor. É com entendimento. Deus não quer marionetes. Deus quer pessoas usando a sua inteligência e os seus sentimentos para o adorarem. Glória a Deus. Não é sobre você ficar como uma marionete. Deus te louvo, eu te adoro, e Deus e tal. Não. É racional. Senhor, obrigada. Estou passando por várias lutas. Deus, inclusive, nesse momento eu não queria nem orar. Eu não me sinto, Senhor, assim apto para orar. Deus, eu não sei falar, eu não sei. A irmã estava falando que eu tenho que orar, mas eu não sei muita coisa. Mas eu estou aqui, Deus. Deus, me ensina a ter mais intimidade com você. Do jeito que você é, fala com Deus. Entrega a sua inteligência para Ele. Quando não sabemos falar ou estamos tímidos, falando com a pessoa assim: cara, eu estou morrendo de vergonha. Fala com Deus. Deus, eu estou cheio de vergonha, eu nem sei como ora, nem sei se você vai ouvir, mas eu estou aqui. Entrega a sua inteligência para o Senhor. Entrega o seu culto racional a Ele. Faça como aquela mulher, aquela pobre viúva. Dê a Deus. Às vezes você acha que é tão pouquinho. Ela mesmo de repente podia achar que mesmo sendo muito para ela, ainda assim era pouco. Mas ela não deixou de fazer. Não deixe de fazer porque você acha que não sabe cantar, não sabe orar, não sabe ler a Bíblia, não entende nada. Faz, começa a fazer. Deus, Ele vai multiplicar na sua vida. Ele vai multiplicar os dons sobre a sua vida. Ele vai tocar e vai ativar o seu entendimento. Deus te deu inteligência para ganhar recursos na terra, para você ser um bom pagador, para você conseguir tirar uma carteira de habilitação, para você ter uma faculdade. Será que esse Deus não vai ter prazer em ativar o seu entendimento espiritual para que você o conheça? Eu duvido, o Senhor não é assim. Nós só não entendemos as coisas espirituais porque nós não praticamos as coisas espirituais. Porque somos mais carnais do que espirituais. E pessoas carnais não entendem as coisas do Espírito porque só se discernem espiritualmente. E nós precisamos crescer espiritualmente para ter entendimento do que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E nessa noite,
eu quero terminar essa ministração orando pela sua vida, pelos seus sentimentos e pela oferta que você vai entregar a Deus. Eu não vou orar pela oferta apenas que você vai trazer para o altar. Eu vou orar pela oferta que você vai apresentar ao Senhor a semana inteira. Você tem um trabalho de casa essa semana. Você vai separar ofertas para o Senhor. Você vai separar no seu banho, sei lá. Você vai separar quando você estiver dirigindo. Você vai separar uma oferta. E isso é particular de cada pessoa. Você sabe orar, então ora. Não sabe orar, ora também. Ah, não sabe ler a Bíblia? Não sei, escuta uma pregação. Você vai separar momentos para ter intimidade com Deus. E eu vou orar para que você não se esqueça disso. Você vai se lembrar. Caramba, eu não orei hoje. Espera aí rapidinho. Parou o que está fazendo. Vai no banheiro, irmão. Lá no trabalho mesmo. 1 minuto, 2 minutos. Senhor, eu estou aqui. Deus, obrigado por esse trabalho. Já corrido lá fora. Desculpa, mas eu vou voltar. Mas, Senhor, eu não esqueci não. Estou aqui te apresentando minha oferta. E volto a trabalhar. Foi assim que eu aprendi a ter intimidade com Deus. A ter relacionamento. Todos os dias. Quando eu estava aprendendo a me relacionar com Deus na oração, porque eu não sabia, na minha mente eu não sabia orar. O que eu fazia? Eu ia trabalhar. E no meu horário de almoço, de intervalo, eu ia lá pro banheiro. Pensa, sabe como que era o banheiro? Sabe aqueles banheiros que tem que embaixo é cortado e dá pra ver os seus pés? Eu não tava nem aí no banheiro, podiam ver que eu tava lá. Eu não queria saber. Eu só queria me apresentar diante do Senhor e dizer para Ele que eu estava me lembrando dEle naquele momento, no meu horário de intervalo. Na minha mente eu pensava assim, vão achar que eu sou beata, que eu sou maluca, que eu estou aqui com o pé para fora na porta, mas eu não quero nem saber. Eu estou aqui diante do Senhor apresentando a minha oferta. E foi assim que Deus gerou dentro do meu coração um desejo sobrenatural de orar. Eu tinha tanta vontade de orar, irmãos, que pra mim era uma tortura quando eu não podia orar. Rapidinho eu trabalhava, depois eu pensava, daqui a pouco eu quero ir no banheiro, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro. Aí eu corria no banheiro rapidinho. E eu, Senhor, muito obrigada por esse trabalho. Deus, continua trabalhando lá. Senhor, me usa. Deus, me ajuda. Deus, por favor, não deixa eu esquecer de você pra não pecar. E aí eu voltava. Foi a forma que eu encontrei de ter intimidade com Deus e de ter uma vida de oração. Parecia coisa boba, de criança, sei lá, mas eu agradeço a Deus porque aquilo foi uma semente para que eu tivesse uma vida de oração. O que você vai plantar a sua semana inteira é uma semente para que Deus produza efeito na sua vida espiritual. Você vai plantar para você mesmo colher. Quem vai colher não vai ser Deus, não vai ser você. Aleluia. Ele já está te dando uma semente, a semente é a palavra. E se está caindo em um solo fértil, vai produzir frutos. Se está caindo em um coração aberto para receber do poder de Deus, vai dar fruto. Que Deus abençoe você, abençoe seu entendimento. Eu quero orar com você, você vai colocar a mão no seu coração se você puder. E você vai orar juntamente comigo. Vamos orar por essa oferta. Vamos orar por essas ofertas que você vai separar para o Senhor. Eu estou te dando um exemplo assim rápido da minha vida, só para te dar uma ajudinha. Não sei como vai ser, se vai ser um fone de ouvido com louvor, para você correr na esteira ouvindo louvor, e você vai parar um pouquinho de ouvir outras músicas que não glorificam a Deus, ou que não te faz lembrar de Deus, você vai ouvir um pouquinho de louvor para lembrar um pouquinho de Deus. Eu não sei como é que vai ser a sua oferta. Você vai ser correndo, você vai falar com Deus correndo. Eu não sei, Deus nos dá estratégias. Aleluia. Você vai oferecer a Deus ofertas a semana inteira. E se você fizer isso com o coração diligente, eu duvido que você não vai colher, você vai colher. A sua família vai colher. E a colheita será paz, será alegria, será intimidade, será relacionamento com o Espírito Santo. Vamos orar. Cada um no seu quartinho secreto. Senhor Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, e eu te exalto. Pai, muito obrigado por ter falado conosco. Pai, eu quero te pedir perdoa nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, porque alguns de nós esquecemos de falar contigo hoje. Pai, passamos o dia inteiro tão corrido fazendo tantas coisas que nem sequer, Pai, agradecemos ao Senhor pelo fôlego de vida. Nos perdoa. Espírito Santo, estamos fazendo contigo um voto de lembrar do Senhor em algum momento do nosso dia, toda essa semana. Só que Deus, não queremos fazer voto de tolo.
Porque sabemos, Pai, que somos falhos e às vezes esquecemos. Espírito Santo, não nos deixe esquecer daquilo que estamos fazendo aqui no altar, esse compromisso de lembrarmos do Senhor em algum momento do nosso dia. De louvar ao Senhor, cantar um louvor, colocar alguma coisa no Spotify para ouvir. Deus, uma ministração, um louvor. Pai, por favor, não deixe a gente esquecer, porque a gente é esquecido. Não deixe o devorador roubar essa oferta. Não deixe o roubador da alegria. Deus, porque vão vir pessoas cheias de problemas para nos oprimir, mas está repreendido em nome de Jesus. O inimigo não vai roubar a semente que está sendo plantada nesta noite. Pai, a semente é a tua palavra. E nós queremos regar essa semente, Pai, a semana inteira, com louvor, com adoração, aleluia, com orações, com súplicas. Pai, não serão orações perfeitas. Não sabemos orar às vezes, Deus. Somos como crianças às vezes que ficamos, dá, papai, e não sai nada. Mas por favor, ser com esse dadá, papá, mamá, Senhor, com essa criancinha que às vezes somos espirituais, que não sabemos balbuciar palavras da forma correta. Às vezes não saem palavras certas, sai às vezes, Senhor, uma balbuciação, sai uma babinha de lado. Mas, Senhor, que às vezes até esse pensamento o Senhor venha contemplar e considerar como uma oferta a Ti. Como aquela viúva pobre, eram só 2 moedinhas, mas o Senhor contemplou. Espírito Santo, ajude-nos a não nos esquecer, Pai, que temos um compromisso diário contigo, de Te adorar, Senhor. Lembramos de tantas coisas. Lembramos de comprar roupa, de fazer uma maquiagem. Lembramos, Senhor, de malhar. Lembramos de nadar, de correr, praticar esporte, estudar. Lembramos de tantas coisas, mas não nos lembramos de Ti. Nós te pedimos perdão, porque eu também posso fazer. Eu faço isso às vezes. Me perdoa, Paizinho. Por favor, Espírito Santo, ajude meus irmãos, me ajude também. Nos ajude a entregarmos a Ti ofertas melhores. Como aquela viúva pobre, ela Te entregou a melhor oferta. Que possamos parecer com aquela mulher, Pai, que do pouco dela, ela entregou o Espírito Santo. Ela entregou tudo que ela tinha. Que o Senhor possa receber o melhor louvor de nossos corações. Que nossas atitudes, Pai, exalem a Tua glória. Que possamos ser exemplo, como aquela mulher foi, Senhor. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Deus, foi uma palavra tão simples. E eu creio que ninguém vai esquecer essa mensagem. De tão simples que ela foi. Todos nós, eu creio assim, entendemos a palavra. Pai, que nenhum devorador roube a mensagem. E que possamos guardar o coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa levantar homens e mulheres com entendimento, homens e mulheres com maturidade e autoridade espiritual, para repreender demônios, para falar novas línguas. Espírito Santo, que o Teu povo se levante, que se levante um povo com entendimento do que é adoração. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, abençoa o Teu povo. E eu Te peço que esse povo que sai daqui, saia, Deus amado e querido, abençoado e dispensado de uma graça sobrenatural que alcance os seus sentimentos. Eu repreendo toda a opressão, toda a angústia, toda a frieza espiritual, toda a tristeza. Saia em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, seja próspero, seja multiplicado. A tua semana será uma semana de prosperidade. A tua semana será uma semana de paz. A tua semana será uma semana de resolver grandes problemas. A tua semana será uma semana de alívio, porque a alegria do Senhor é a sua força. Assim eu oro por você e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar.